também conhecido como o Enem dos concursos, assim, todo mundo está falando muito disso. Eu queria que você explicasse como é que vai funcionar esse processo seletivo, quantas vagas estão previstas aí para esse processo do concurso. Olha, Amanda, a gente era nos governos Temer e Bolsonaro praticamente não houve nenhum concurso, né? Ou se existia era basicamente só para as áreas policiais. No caso Bolsonaro, ele praticamente só autorizou para as áreas policiais. Ele autorizou alguns concursos por determinação judicial, por obrigação da justiça, porque eram áreas que estavam numa penúria gigantesca, né? Quando a gente chegou no Ministério, o presidente até me perguntou isso recentemente na live, como é que estava a situação. Foi justamente a gente viu que todas as áreas estavam com carência de pessoal muito grande. Muita gente se aposentou com a reforma da Previdência do Bolsonaro lá em 2019. Você já tinha muitos anos sem concurso, então as áreas estavam assim, ainda estão, né? Porque a gente ainda não teve entrada de tanta gente. A gente está autorizando algumas entradas esse ano, mas a grande quantitativo será no ano que vem. E a gente foi avaliando como seria possível. A gente teve uma grande coisa, que foi o presidente Lula ter aprovado, ainda antes de se tomar posse, a PEC da transição, onde a gente conseguiu reservar recursos para concursos. E aí, ao longo desse ano, a gente foi avaliando as áreas, vendo onde estava pior, tentando redistribuir o máximo para ter mais áreas possíveis cobertas, porque todo mundo estava numa situação muito ruim. Então, a gente autorizou esse ano 8.500 vagas, das quais 6.400 vão fazer parte do concurso unificado, né? Algumas áreas já estavam com o edital pronto, elas ficaram acabando fazendo de forma isolada, mas desses 8.500, mais ou menos, 6.400 vão estar dentro do concurso nacional unificado. E no concurso, a ideia do concurso veio de duas questões importantes. Uma era os ministérios, por estarem muitos anos sem fazer concurso, não sabiam mais, não tinham mais as equipes que faziam concurso. Então, eles vieram pedir para a gente ajuda. E, por outro lado, a gente começou a ver que os concursos que estavam sendo feitos eram só em Brasília. E a gente falou, olha, se for só em Brasília, a gente não vai conseguir ter uma grande representatividade da sociedade brasileira nos concursos. Então, a gente juntou essas duas questões, a falta de capacidade de fazer concursos, então a gente montou uma equipe técnica com capacidade para fazer isso, e a partir da experiência do Enem, justamente, a gente começou a conversar com o INEP para perguntar, para extrair da experiência do Enem uma ideia de um concurso que pudesse ser amplo e acontecer em todo o território brasileiro. O Enem, ele acontece em mais cidades do que vai ser o concurso, porque está muito associado também às escolas, etc. Mas, no nosso caso, a gente sentou com o IPEA, com o ENAP e o IBGE para fazer um mapa de onde seriam as cidades que permitiriam ter um local de distância das outras cidades bem fácil para pessoas chegarem, sem precisar pernoitar, simplesmente poder se deslocar para fazer a prova e voltar para sua casa, que facilita muito. A maior parte dos lugares é deslocamento de carro ou de ônibus, tem o transporte. Então, a gente vai fazer, são 180 que a gente chama arranjos populacionais, que equivalem a 217 cidades em todo o território brasileiro. Né, com o maior número de cidades é no Nordeste. O Norte tem um grande número de cidades, porque o Norte é uma região muito difícil de acesso, né, não é tão fácil de uma cidade para outra. A gente, em conversa com a FUNAI, está fazendo em algumas cidades que tem um quantitativo indígena muito grande, porque no caso do concurso da FUNAI terá cotas para indígenas, uma cota de 30%, é um concurso com bastante vagas. Mas a gente também vai ter fortalecimento das cotas nos concursos geral, de cotas para pessoas negras, para pessoas com deficiência. Né? Então, a gente vai ter uma grande capilaridade no Brasil inteiro, para ter gente do Brasil inteiro fazendo e podendo entrar no serviço público e garantindo as cotas de uma maneira correta, que não estava sendo aplicada de forma correta. Né? Então, a gente melhorou a interpretação sobre a lei de cotas. Então, a gente acha que com isso a gente vai conseguir selecionar melhor. A gente está fazendo por grandes áreas temáticas, então, hoje em dia, você vai se inscrever, você vai ter acesso a vários cargos dentro daquela área temática, o que para a pessoa que está se inscrevendo também é uma redução de custo. Vai ser mais barato ela fazer, ela se inscreve com uma única taxa, ela acessa vários cargos, e a gente vai ter mais provas gerais para todo mundo, onde a gente vai perguntar sobre a realidade brasileira, sobre a ética pública, então, para as pessoas entenderem que elas estão vindo para tratar do Brasil, né, cuidar dos problemas brasileiros, elas vão ser servidores, vão servir a população brasileira. Então, a gente quer, esse é geral para todo mundo. E dentro de cada área, as questões específicas da sua área, para ver o conhecimento da pessoa naquela área para a qual ela está fazendo o concurso também.
Então é um pouco essa a lógica do concurso e a gente espera que a gente vai conseguir selecionar super bem e tornando, né, as pessoas que trabalham no governo mais com a cara do Brasil mesmo. A gente conseguir ter pessoas que representem todas as regiões brasileiras, todos os estados, poder ter gente do interior, gente de todas as... né, de garantir a aplicação de cotas. A gente espera que, aplicando corretamente, na verdade, a cota vai passar a ser o mínimo e não o máximo. A gente ter mais gente com pessoas, mais pessoas negras entrando, indígenas. A gente acha que vai conseguir realmente ter uma grande mudança nesse perfil das pessoas que vão entrar no serviço público brasileiro. Aumenta a diversidade e acaba com aquela era do decoreba, né, ministra? Também, a gente espera... e acho que tem uma questão, inclusive essa semana passada, saiu um estudo interessante sobre que tipo de prova seleciona melhor. Né? Então, essa prova ela terá também uma parte objetiva e vai ter também a parte discursiva. Então, também para ver as pessoas capacitadas, né? Acho que a gente está muito preocupado em captar também as pessoas que têm vocação e ela tem esse conhecimento amplo, que ela tem essa preocupação em como é que vai fazer as coisas e também com conhecimento específico na sua área também, que obviamente é algo super importante. Maravilha, que aí tem gente mais qualificada, né,